Saudações amigas para todos vós. Eu sou Lucinda Ferreira, novamente convosco, e hoje trago-vos novidades que certamente vos vão agradar. Obrigada pela vossa atenção e vamos a isto. Olá amigos, boa noite mais uma vez. Hoje até é bastante tarde, mas não conseguia dormir porque me dava uma alegria tão grande por poder partilhar convosco o melhor da minha vida, os momentos mais lindos. Na realidade eu fiz muitas coisas, mas esta mantinha-me num fluxo tal que só recordá-la vale a pena. Mas antes de mais, quero referir-me ao último vídeo sobre a gratidão, porque o maior motivo de gratidão é estarmos vivos e por isso temos que agradecer a Deus a vida. A vida é a coisa mais preciosa. Eu acho que sou uma mulher de 1000 vidas, porque sempre fui tão apaixonada por aquilo que fazia que enfim, a gratidão tem que ser a coisa mais importante da minha vida. Desde miúda que o conhecimento para mim me fascinava. Eu vivia numa altura e numa aldeia onde as coisas não eram fáceis. Nós não tínhamos papel para escrever, não tínhamos canetas, não tínhamos nada. E era muito difícil. Eu li os livros todos da minha escola primária num armário que havia lá cheio de teias de aranha e de pó. Li aqueles livros todos, mas enfim, era o que havia, não havia outros. E então, quando comecei a estudar, quando vim para o colégio, comecei logo a dar explicações às minhas colegas. Na realidade, isso fazia-me jeito para comprar os cadernos, para fazer essas vidas, porque a vida não é tão fácil assim para toda a gente. Mas enfim, como eu acabei de dizer, Deus dá os seus dons a quem Ele quer e às vezes nós não temos coisas materiais, mas temos outros valores e vamos compensando e agradecendo. Então comecei a dar lições particulares logo no colégio. A primeira coisa que eu ensinei foi matemática. Andava a estudar e dava aquelas lições às minhas colegas, que com certeza tinham mais meios materiais do que eu. A própria diretora do colégio sabia isso e incentivava isso mesmo. Eu era mesmo boa aluna e então era assim. E eu também gostava das minhas colegas e elas gostavam de ter lição comigo. Eu repetia às vezes que elas precisassem. Mais tarde, quando continuei a estudar, sempre eu fui dando lições a adultos ou a jovens como eu, que tinham que se manter, riam-se muito e eu por vezes via-me um pouco atrapalhada para manter a disciplina, porque eles queriam brincar e eu queria que eles progredissem, porque depois compensavam materialmente e eu tinha aquela satisfação deles terem boas notas e isso tudo. Bom, e assim sendo, fui continuando sempre a trabalhar e a estudar e acabei por fazer os meus estudos na universidade sobre pedagogia, sobre as matérias que podia ensinar, o francês, o português, a história. E depois de um estágio pedagógico, com exame de Estado, com muito rigor, com 4 assistentes. Não era fácil fazer o estágio, depois havia por vezes algumas intrigas entre as colegas, porque, enfim, havia uma questão de notas para depois se ter o melhor lugar, enfim. Mas Deus sempre me ajudou, porque Ele é a coisa mais importante da minha vida, é Ele, e acho que isso é de facto, faz a diferença na nossa existência. Então, depois de dar durante 10 anos aulas a jovenzinhos, dava língua portuguesa e francês, língua francesa, o Ministério convidou-me e fui destacada no Ministério da Educação para trabalhar na formação de professores. E estive uns anos, acabando depois
por fazer outra licenciatura e a faculdade convidou a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, portanto, onde eu também tinha uma das universidades onde eu estudei. Também estudei em França, Dijon, Toulon e Pau, e então aí, como assistente convidada, foi onde acabei a minha carreira enquanto profissional. Mas fazia muitas outras coisas, fazia rádio, fazia televisão, fundei um coro de crianças, fundei um grupo de pintura, etc. E fazia sempre voluntariado, que eu gostava muito de ajudar as pessoas, e isso dava-me uma grande alegria. Entretanto, a experiência humana que me deixou mais saudades foi a minha experiência com os mais jovens. E que saudades, meu Deus! Eram 5 aulas seguidas em turmas de 34 alunos. Ficava-se muito exausta, mas muito feliz. Eles eram tão amorosos, aquelas crianças, e eu amava-os tanto. E eles eram tão importantes na minha vida. Acho que todos eram meus filhos. E como diretora de turma, eu podia ajudar até os pais, e alguns problemas não eram fáceis de resolver, mas eu queria só dizer isto: o saber para um professor é imprescindível, não porque se ensina alguma coisa a alguém, não, todas as pessoas já têm dentro de si todo o conhecimento. O professor é um facilitador, e se os alunos gostarem de nós, está tudo resolvido. Porque eu lembro-me, as crianças os jovens que tinham mais dificuldades, para agradar, para me agradar, eles esforçavam-se imenso para poderem mostrar que já sabiam, que já dominavam as coisas. Aliás, quando eu chegava ao portão, os miúdos já estavam lá todos para levar o material, porque eu trazia sempre novidades para eles, e eles sabiam. Às vezes tinham bilhetinhos dentro do livro de ponto, às vezes tinham uma flor. Eu lembro-me uma vez que as meninas foram tirar rosas a um jardim para me dar. Eu fiquei muito aflita e disse: não façam isso, eu gosto mais das flores do campo. Então eles, coitadinhos, iam apanhar umas palmas que deixavam cair muito as flores, e então metia aquilo no carro, e quando chegava ao meio do caminho tinha que as deitar fora porque não as podia pôr dentro de casa. Mas a alegria deles era tão grande que eu vinha cheia daquele lixo, coitadinhos, mas tão amoroso que eu não podia dizer que não. Ainda hoje conservo os meus bilhetes de amor que eles me escreviam. Não posso deitar as cadernetas e isso tudo. Mesmo como diretora de turma, houve situações familiares difíceis em que felizmente eu pude intervir, e foi muito bom. E as pessoas, quando percebem que nós gostamos dos seus filhos e que nós os amamos de verdade, são mais dóceis para ouvir o que dizemos a favor deles mesmos, não é? Então, o que é mais consolador para mim é ver hoje quantos meus alunos são grandes homens e grandes mulheres, e como às vezes eu tenho surpresas. Por exemplo, no Natal havia uma menina muito delicada que me mandou um postal que me comoveu imenso. Dizia assim: todo o amor semeado, cedo ou tarde, florescerá. Acho uma delícia. Por outro lado, aqui há tempos, fui às compras e confesso que já tenho menos. Sou uma jovem, mas uma jovem já com pouca força e com algumas dificuldades. E então, um cavalheiro super interessante, um senhor, foi-me buscar o carro, fez-me tudo, e eu disse: oh, meu Deus, o que é que me vai acontecer? Será que este senhor vai-me assaltar? Porque na verdade, às vezes estas coisas, eu disse: muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E eu estava com uma figura. E então ele disse assim: já não se lembra de mim? Eu disse: eu tenho uma ideia, mas eu sou o fulano. Eu disse o nome dele. Eu disse: ai, olá, olá. Eu disse o nome dele também. Olha, eu ainda esta semana falei ao meu filho na senhora, porque
nós tínhamos um clube de leitura e tínhamos uma aula de leitura quinzenal com concursos de leitura, com a ficha do livro que se tinha lido, com comentários e isso tudo. E então ele disse, ainda esta semana eu mostrei ao meu filho um comentário que a doutora me passou, que a professora, eles chamavam a doutora, a professora Setora, eles diziam, oh Setora, é muito engraçado, Setora. E então ele disse, e eu mostrei ao meu filho a dedicatória que a senhora me fez. E eu lhe agradeço porque sou hoje o homem que sou, também graças à senhora. Eu tinha sempre uma pedagogia do sucesso e se dava-me um fluxo, uma alegria terrível, porque eles eram tão felizes que aquilo parecia que contaminavam uns aos outros, eles para mim e eu para eles. Então, às vezes na reunião de notas havia alguns miúdos com mais dificuldades, não é? E havia colegas, normalmente era o francês e a matemática tinham as mesmas notas, não é? E então havia colegas que eram menos simpáticos e diziam, este, enfim, então chamavam um nome que eu ficava sempre muito triste a ouvir. Eu ficava calada e depois era aquele menino, era com aquele menino que eu ia trabalhar mais, que eu me ia ocupar com uma atenção especial, sobretudo elogiá-lo. Eu às vezes, como não sabia bem o nome dos miúdos, dizia, ó Zezinho, anda cá. E então, eu ficava descontente, então disse-lhe, mas que bem, olha que bem que fizeste. E ele ouvia assim aquilo e ia abrindo os olhos, porque estava sempre habituado a dizer, tu és um burro, não é? E eu dizia, que bem que está. E depois, no fim, ele timidamente fazia assim um sorriso de felicidade. Esse menino era previsível, que nunca mais me largava. Então ele vinha, normalmente eu tinha alunos que eram filhos de pessoas muito ocupadas, muito ilustres, professores até na faculdade, médicos, etc. E então havia um que eu me lembro particularmente, e sei os nomes deles ainda, que me vinha todos os dias mostrar a camisola, porque a t-shirt tinha um desenho, ou tinham feito uma viagem e tinha o nome da cidade e tal. E disse, que bem, olha que bonita, então onde é que foste? Claro que eu sabia todas as alegrias e todas as tristezas deles e às vezes me contavam até da família e tudo, mas não é que isso me interessasse, mas era importante ouvi-los. Era muito importante ouvi-los, isso criava uma cumplicidade entre nós que fazia a diferença, porque eles faziam trabalho de casa todos os dias e não morriam. E assim iam progredindo, porque uma turma com 34 alunos e às vezes alguns com algumas dificuldades, não era possível dar-lhes o tempo todo que eles precisavam. Então, fazendo algum trabalho de casa, eles iam solidificando o que se tinha aprendido. E atenção que eu via-lhe os trabalhos todos os dias, eu passava, ia ver os trabalhos e tudo mais, e tinha a minha folha onde eu apontava, fez trabalho de casa, não fez. Portanto, eles sabiam que comigo não era a brincar. Eu sempre os tratei com maior respeito e maior delicadeza, exigindo que eles fizessem também. Às vezes conto isto ao meu filho e ele ri-se muito, porque quando ia explicar o texto, e isso era muito engraçado, porque nós trabalhávamos por temas que eles sugeriam. E então, quando estava a primeira vez que se apresentava o assunto, eles tinham que seguir a leitura, íamos descodificar todo o texto e isso tudo. E às vezes eles não traziam os livros todos, mas na realidade eu estava sempre a dizer-lhes, a vossa mochila não pode ter mais que 1/10 do vosso peso. E eles, coitadinhos, às vezes traziam imensas coisas. Pronto, eu nunca marquei falta por isso nem nada, mas alguns não traziam o livro. Eu lembro-me de um que estava ao fundo e disse, Zezinha, está o teu livro? Eu hoje não trouxe. Então vá, anda aqui para a frente, para o pé da Mariazinha. Pronto. Quando eu não me lembrava o nome, era o Zezinho e Mariazinha. E ele veio com aquela grande mochila, chega e tira para cima da mesa e diz assim para ela, chega para lá. E eu disse, mas que é isto? Olha,
vamos fazer aqui uma coisa. Isto é uma espécie de um jogo, de um teatro. Nós fazíamos também teatro, fazíamos um jornal de parede, uns eram os ilustradores e assim eles iam desenvolvendo as suas capacidades. Não é? Outros faziam um poema, outros. E fazíamos muitas vezes na aula para ilustrar o jornal. E então ele empurra a mochila para cima da mesa e diz: para lá. Eu disse: mas que é isso? Olha, agora vamos fazer o seguinte: vais outra vez para o teu lugar, vens com jeito e dizes assim: olha, dás-me licença que eu veja pelo teu livro. Ele abria assim muitos olhos porque ele não estava habituado a fazer assim. E então depois chegava lá e disse: com licença, posso-me sentar? Pronto, muito bem. Então a aula continuava. Mas eu sentia a responsabilidade do exemplo e de ser ao mesmo tempo, não sei explicar, mas de dizer para eles como eu gostava de dizer para os meus filhos, porque eu já disse isto uma vez, mas é verdade. Eu acho que os mais novos são todos meus filhos, os da minha idade são todos meus irmãos, e os mais velhos são os meus pais, mas aqueles eram particularmente os meus filhos. E realmente uma mãe por um filho, sei lá o que é que não faz. Ora, se eu sentia que eles eram os meus filhos, eu os amava muito. Eu aprendi imenso com eles. Eu lembro-me de uma vez um miúdo me dizer assim: o meu pai disse-me assim, tu nunca discutes com a professora, porque ela é que te dá a nota. E mais tarde, quando eu estava na faculdade, num dos meus cursos, havia um sacerdote que queria ser professor, queria ser assistente, mas discutia muito com a professora que tinha uma ideologia diferente. Claro que não foi assistente. Eu lembrava-me sempre daquele miúdo assim: o meu pai disse, nunca discutas com o professor porque é ele que te dá a aula, que te dá a nota. E é esta coisa de realmente, é uma maneira muito primária de respeitar o seu superior, mas ao mesmo tempo também, enfim, também incentiva o outro a fazê-lo, porque isso vai reverter a seu favor ou não. Enfim, então era muito engraçado quando tínhamos uma área temática. Primeiro estudávamos o texto, depois fazíamos concursos de leitura, eles esfarrapavam-se todos para ver qual é que lia melhor, não é? Porque depois iam-se sentando à medida que se enganavam. E também tinham prémios, não é? Tinham um livro. Mas nós tínhamos dinheiro porque um fez uns desenhos, fez um desenho muito giro, eu mandei imprimir autocolantes, eles venderam os autocolantes e depois um era o tesoureiro e outro era o secretário e isso tudo, e portanto a gente geria ali aquilo, eles é que geriam, não era eu só estava ali para ir, para ir ajudando e dar um certo tom de respeito àquela coisa toda. Mas eles nunca me faltaram respeito, eu nunca tive problema com nenhum aluno. Eu lembro que havia um muito engraçado, um que era assim meio loiro, que transpirava muito e que tinha assim uma voz rouca. E quando era a última aula, já estávamos todos tão cansados, que ele fazia uma desordem com os outros, mas era tudo para sair, empurrarem-se, que já não aguentavam mais, porque 5 aulas, de facto, com calor para prestar atenção, e para nós, professores, tínhamos que falar. Às vezes, realmente, nós temos algumas doenças profissionais, que é o barulho, os colegas ficavam surdas, ou então perdiam um bocado a possibilidade de falar, ficavam uns roucos, porque às vezes não era fácil, mas enfim. Havia uma outra situação muito engraçada. Eu quando estava em casa a fazer os meus planos de aula, que nunca ia para a aula sem o meu plano, sem a novidade, que eles estavam sempre à espera para saber o que é que acontecia naquele dia. E isso me motivava-os imenso. Então, já é tanta coisa e é tão emocionante que às vezes até me passa um pouco. Então é assim, uma vez por semana ia à nossa aula o pai ou a mãe de um aluno, ou de uma aluna, não é? Porque as turmas eram mistas. E então eles ficavam tão vaidosos, embora que, como eram muitos, às vezes falavam
e eu calava-me para eles se calarem, que era a maneira que eu tinha para não estar a fazer, enfim, para não ralharem, não sei o quê, eu calava-me. Depois eles, cala-te, que a professora quer dar a aula, não sei o quê. Bom, eles já geriam aquela disciplina. Mas quando ia ao pai ou à mãe, então aí é que a coisa era engraçada. Que eu não tinha nenhum problema, porque o Zezinho, filho dessa senhora ou desse cavalheiro, nesse dia é que era o mestre de disciplina. E ai de alguém que abrisse o bico, porque ele dizia, lá fora a gente conversa. Eu disse, mas que é isso? Ele tem que estar calado. Ele agora vai estar calado. E eu não relava nadinha. Só tinha que receber o pai ou a mãe, ir fazendo, gerindo aquilo, porque o filho daquela pessoa é que mantinha tudo ali na ordem, na linha. E era muito engraçado que os outros obedeciam, porque depois quando vinha a mãe ou o pai do outro, também fazia isso. E era muito interessante, porque o pai e a mãe também se sentiam valorizados, sentiam-se integrados no trabalho do seu filho. Por outro lado, no final, ele levava-os ao Conselho Diretivo para cumprimentarem o Sr. Presidente da Direção, que normalmente eles nunca conheciam, nem nunca lá iam, e essa era uma oportunidade. E houve muitas outras situações que eu gostaria de contar, mas também nunca mais daqui saio. O vídeo fica muito comprido e o meu filho começa a dizer, oh mãe, isso está muito comprido, isso está muito comprido. E pronto, então é isso, peço-lhes desculpa se falei demais, mas isto apaixona-me verdadeiramente. Tenho uma outra situação que também mexe muito comigo. Mas é bom, é assim, recordar o passado quando ele é mau, provoca então as tais depressões. Mas quando ele é bom, ele cria um novo fluxo, porque quando recordamos, por isso é que é mau quando é mau, não é? Quando recordamos, é como se estivéssemos a vivenciar essas novas coisas. E se elas são boas, é maravilhoso. Um jornal de parede. Ainda esqueci-me de mais uma coisa que é muito engraçada. Eu tinha um programa na rádio aqui na nossa zona, e os miúdos iam também fazer rádio e ficavam muito excitados e aquelas coisas todas. Eu lembro-me, por exemplo, tinha um colega que disse, não sei o que é que tu fazes aos miúdos, que eles quando vêm de lá não se conseguem concentrar. E havia um que dizia, eu vejo gaivotas na janela, vejo gaivotas em todo lado. Nós tínhamos também aulas de poesia, que nós íamos construir o poema. Construíamos a frase mais bonita, era aquela que nós íamos escrever, e às vezes tinham coisas maravilhosas. Eu ainda guardo isso tudo na esperança de um dia ainda, se tiver vida e saúde, de publicar os testemunhos daqueles meninos. Eu ainda guardo as cadernetas e eu já não lhes digo que tenho vergonha, mas já lá vão muitos anos. Alguns acho que até já são avós, e por isso, enfim, é assim. Tenho vários alunos que são professores catedráticos, tenho mulheres muito interessantes também, muito assumidas e muito boas educadoras, e portanto devo-vos dizer que esta foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Para além de ter sido mãe, tive 2 filhos, foi também uma coisa muito bela, mas estes todos eram meus filhos e eu fui muito feliz, tenho muitas saudades deles. Às vezes sobra-me o silêncio, só tenho o cão e os gatos e as minhas flores, e sinto tantas saudades desta interação e deste amor e desta felicidade e destes laços que se criaram. E acho que não me lembro nunca de ter tido algum problema, nem com pai, nem com mãe, nem com aluno, nem nunca nenhum faltou ao respeito, pelo contrário. Eles queriam amar mais e melhor e ver qual é que era mais próximo da professora. Hei de contar-lhes também, se me permitirem. Gostava muito que dissessem nos comentários se isto vos interessa ou se não tem interesse nenhum, porque se tiver eu hei de lhes contar a história de um menino que se fazia engraçadinho e não deixava as pessoas darem aulas, como é que eu o conquistei e tanto nos amamos. Esse menino acabou por falecer num acidente e eu tenho muitas saudades. E
me esquecerei dele nunca. E a sua família era muito boa e também muito boa. Foi muito linda. Muito obrigada pela vossa atenção. Olha, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal e enviem para todos os vossos contactos, porque isso também me dá força para eu fazer mais e melhor. É a tal pedagogia do sucesso, e a interação e as relações pessoais são tão gratificantes quando funcionamos nesta hora. Obrigada.